Irmãos, hoje nós continuamos a mensagem que nós temos trazido na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta aos Tessalonicenses. Hoje nós vamos tratar no capítulo 5, no versículo de número 1 até o versículo 11. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo nesta carta de 1 Tessalonicenses, do capítulo de número 5, verso 1 ao verso 11. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 1 a 11. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida. De modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros com o fato de vocês, como de fato vocês estão fazendo. Até aí. Irmãos, na semana passada nós vimos a esperança, a maior esperança dos cristãos. E percebemos que a maior esperança dos cristãos é, de fato, que nós encontramos salvação, nós encontramos algo que nenhum outro povo da face da terra pode encontrar, porque essa salvação ou essa esperança não está ligada a uma religião, não está ligada a algum ritual, não está ligada a alguma promessa vazia, não está ligada a especulações. Esta esperança, ela está ligada unicamente a uma pessoa, a pessoa de Cristo Jesus. Quando nós falamos a respeito dessa esperança da eternidade, essa esperança é ligada a Cristo, porque o próprio Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém chega ao Pai, ninguém encontra a salvação, ninguém encontra a eternidade, a não ser por meio dEle. Essa é a grande promessa que nós encontramos em Cristo, que Ele é o único caminho, o único trajeto para o qual... O único trajeto que nós podemos traçar para chegar à eternidade é o próprio Cristo. Ele é o único meio pelo qual nós podemos, então, ter acesso a essa grande esperança. Esse Cristo, como nós vimos na semana passada, ele vai voltar. Ele veio, ele nasceu de forma virginal, ele cresceu em estatura diante dos homens, em graça diante de Deus. Ele viveu uma vida reta e santa. Ele curou, ele pregou, ele anunciou o reino de Deus. Ele deu o pontapé inicial para os últimos tempos. Ele morreu no alto daquela cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia e se assentou à destra de Deus. Esse é o Cristo. É esse o Cristo que nós anunciamos, é esse o Cristo que os apóstolos anunciaram, é essa história resumida que os apóstolos vieram anunciando através do Evangelho. Porém,
essa história continua na minha vida, na sua vida, porque essa é a história da salvação. Esse é o plano da salvação e o plano da redenção de Deus, que é construído desde o jardim do Éden até o dia de hoje, aonde toca a minha e a sua existência, mas também extrapola os nossos dias e toca a eternidade, supera o tempo e adentra a eternidade, mostrando que a nossa esperança, ela não pode estar firmada apenas nas coisas desse mundo, mas principalmente precisa estar fundamentada naquilo que é eterno, naquela promessa que está fincada na eternidade, que está alocada na eternidade, que é a própria pessoa de Cristo. E essa promessa é a promessa de que Ele retorna. Ele retorna para nos encontrar no tempo. Ele retorna da eternidade e adentra o tempo para nos encontrar e então nos conduzir a uma nova existência, a uma nova dinâmica existencial, que é uma dinâmica de eternidade, que é uma dinâmica de vida que supera tudo e qualquer experiência que o ser humano já experimentou ou pode experimentar nesse mundo, porque toda a promessa de Deus, ela se apresenta nas palavras do apóstolo, quando ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para os que o amam, para aqueles que nele esperam. Então, qualquer que seja a nossa experiência, qualquer que seja a nossa aquilo que nós experimentamos nesse mundo, qualquer que sejam os nossos desejos, qualquer que possa ser os nossos sonhos, nada disso pode se comparar àquela bela promessa, a promessa que Deus nos fez de se encontrar conosco na eternidade, de nos levar de fato para a eternidade, de nos conduzir para essa nova vida em Cristo. Mas fato é que esse retorno de Cristo, que é uma promessa e é uma grande esperança, nos séculos já promoveu muita discussão, já promoveu também muita especulação, e agora não seria diferente principalmente com as pessoas do primeiro século, daquela igreja que Paulo havia plantado em Tessalônica. Ele teve, em média, 3 semanas naquela igreja e não conseguiu falar tudo a respeito do Evangelho, porque teve que fugir dali por causa das ameaças. Mas ele falou o suficiente para levantar perguntas, falou o suficiente para levar aqueles irmãos a terem experiências. Na semana passada nós vimos que a primeira pergunta que eles fizeram é: existe esperança para aquelas pessoas que morrem antes da vinda de Cristo? Antes que Cristo volte, existe esperança? Paulo vai responder no capítulo de número 4 que sim, que todas aquelas pessoas que morrem em Cristo, elas estão com Cristo e retornarão com Cristo. Elas vão retornar com Cristo no dia da sua vinda, e então elas terão novos corpos glorificados. É o momento em que a plenitude da promessa vai acontecer. Mas a pergunta dos irmãos não ficou apenas a respeito daquelas pessoas que morrem antes da vinda de Cristo. Eles também perguntaram: e quando Jesus vai voltar? Se é que você disse que Jesus vai voltar, quando é que ele vai voltar? E será que na volta dele nós podemos ser pegos desprevenidos? Como é que nós podemos ficar atentos sobre essa segunda vinda de Cristo? Como é que nós podemos, talvez, fazer a leitura das coisas, a leitura do nosso mundo? Quais são as evidências que vão anunciar para nós a vinda desse Cristo? Porque eles tinham medo. Eles tinham medo de serem pegos de surpresa. Eles tinham medo de estarem vivendo de uma maneira que não agradasse a Deus quando ele retornasse. E agora Paulo vai tratar justamente disso.
do retorno de Cristo e de como a igreja precisa se comportar. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. A segunda volta de Jesus e o papel da igreja até o seu retorno. Como é que nós precisamos nos portar? No versículo 1, Paulo vai dizer assim: aos irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Quando Paulo ele fala, olha, irmãos, sobre os tempos e épocas, nós não precisamos escrever para vocês, ele está falando, olha, eu não preciso explicar muita coisa além daquilo que eu já expliquei para vocês, além daquilo que eu já falei para vocês. Sobre a vinda de Cristo, nós, nos nossos tempos hoje, precisamos entender que existem alguns conceitos extremos, algumas percepções extremas a respeito sobre a parousia, sobre a segunda vinda de Jesus. A primeira delas é vista na curiosidade especulativa. As pessoas, elas pegam a Bíblia, as profecias, e elas começam a escrever livros e começam a dar detalhes a respeito da vinda de Jesus, muitos detalhes que nós percebemos que são muito especulativos, porque não tem embasamento bíblico para anunciar, de fato, o momento ou o formato da vinda desse Cristo, porque é baseado apenas em especulações. De fato, não existe como comprovar aquilo que muitas pessoas anunciam como a maneira como esse Cristo vai voltar. Nós vemos que isso leva as pessoas ao desespero, isso leva as pessoas a naufragarem na fé, isso leva as pessoas ao desânimo, isso leva as pessoas ao esfriamento espiritual. Muitas pessoas já marcaram o retorno de Cristo durante a história. Muitas seitas já marcaram o retorno de Cristo durante a história. E todas as vezes que isso aconteceu, houve frustração, houve esfriamento na fé, houve, de fato, abandono da fé, porque as pessoas, elas se basearam em especulações e não nas Escrituras Sagradas. Até mesmo estudiosos conceituados, estudiosos que são muito conhecidos no meio da igreja, já ousaram marcar datas e acabaram sendo frustrados na sua marcação. Como, por exemplo, Russell Norman Champlin, que é um dos nomes bem conhecidos dos estudos teológicos, no seu livro de introdução ao Apocalipse, ou comentário ao Apocalipse, ele ousa marcar uma data de retorno de Cristo e acabou se frustrando também. O que nós queremos dizer com isso é que não existe como marcar uma data para o retorno de Cristo. Qualquer data que seja marcada é meramente especulação humana, é meramente uma tentativa do humano entender aquilo que não pode ser compreendido, porque o próprio Cristo vai dizer, olha, isso não, nem os anjos sabem, nem o Filho sabe, somente o Pai sabe. Somente o Pai sabe. Além da curiosidade especulativa, nós temos o outro lado, que são os incrédulos e céticos, que são aquelas pessoas que participam da igreja, mas que acabam pensando que Jesus não vai voltar, que esse negócio de volta de Jesus é conto da carochinha e que realmente ele não vai voltar. Existem até aqueles que acreditam que ele vai voltar, mas não vivem de acordo com aquilo que dizem acreditar. Não vivem com a ansiedade, não vivem com a esperança viva do retorno de Cristo, não vivem como pessoas que estão esperando o retorno de Jesus com fervor. É uma coisa muito fria. E às vezes até mesmo leva em consideração algumas propostas de leitura bíblica para dizer, não, Jesus não vai voltar no meu tempo. Ainda o mundo precisa ser evangelizado, eles dizem.
Ainda todas as pessoas no mundo precisam ouvir falar do Evangelho. Jesus não vai voltar no meu tempo, porque vai demorar muito para que as pessoas ouçam a respeito do Evangelho. Esse não é um bom argumento. Jesus ele pode voltar a qualquer momento, a qualquer instante. E quando Paulo ele diz, olha, sobre isso não há necessidade de eu escrever para vocês, é porque Paulo já havia abordado esse assunto com a igreja. Ele já havia ensinado a igreja sobre a questão do retorno de Cristo e nada mais havia a ser acrescentado. Ele sabia que esse assunto não pertencia a ele. Ele não tinha mais nada para falar. Apesar deles estarem querendo uma data, apesar deles estarem querendo mais detalhes, Paulo só podia dizer, olha, isso não faz parte da minha responsabilidade. Isso agora é assunto que pertence à economia de Deus. Não é mais da minha administração. A única coisa que eu tenho a anunciar para vocês, Tessalonicenses, é aquilo que de fato é importante. E o importante não é você saber a data ou a hora, mas é você estar preparado para esse retorno. É você saber que você precisa estar vigilante para o retorno. Quando ele diz, olha, sobre tempos e épocas, ele usa dois termos muito conhecidos, que é Cronos e Kairos. Dois termos gregos, Cronos e Kairos. O primeiro, Cronos, é o nosso tempo cronológico. É o tempo das horas, dos minutos, dos segundos, das semanas, dos meses, dos anos. Esse é o tempo cronológico, é o tempo que rege o nosso mundo. Não adianta nós queremos saber as datas, o momento, o segundo exato sobre o retorno de Cristo. Não é isso o importante. E ele fala nem o Kairos. O Kairos é o tempo preciso da ação divina, é o tempo oportuno da intervenção de Deus na história. Não adianta nós querermos saber a respeito desse momento oportuno da intervenção de Deus na história, porque não nos foi revelado isso. Não nos foi dado o direito de saber isso. A única coisa que nós temos como discípulos de Jesus é o chamado à vigilância. Os discípulos, certa vez, perguntaram a Jesus, em Atos, no capítulo 1, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus vai dizer para eles, não vos compete saber os tempos ou as épocas, não vos compete saber o Cronos e o Kairos, não vos compete, não é da alçada de vocês. Ele vai dizer, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus, e vocês serão as minhas testemunhas. Jesus, ele muda as coisas. Jesus muda o pensamento dessas pessoas. Jesus muda a expectativa dos discípulos de um olhar para o futuro e fixa o olhar deles no presente. Jesus muda a expectativa desses discípulos de uma data específica e coloca num padrão específico adequado, um padrão de vida adequado. Jesus, ele tira o foco dos discípulos da espera passiva. Jesus vai voltar. Quando Jesus vai voltar? Ele vai voltar semana que vem. Tá, então eu estou tranquilo agora. Que é uma espera passiva e coloca numa espera ativa. Jesus vai voltar, então trabalhem. Trabalhem, vocês serão as minhas testemunhas. É tirar a visão de um momento escatológico e colocar a visão dos discípulos, realocar a visão dos discípulos através de uma perspectiva da martúria. O que é a martúria? Martúria é você se tornar um mártir. É você se tornar um mártir. Ele fala, para de olhar para frente. Para de olhar simplesmente para a escatologia. E começa a olhar para a marturia. Começa a olhar para o momento em que vocês vão ser cheios do Espírito Santo e se tornarem, então, minhas testemunhas. Porque é isso que testemunha é. Testemunha é um mártir. Testemunha é aquele que dá a vida por uma causa. Você não precisa ficar esperando Jesus voltar. Você tem que dar a vida pela causa de Jesus. É esse o principal chamado de Cristo para nós. Então, ele vai mudar
E é justamente isso que Paulo está ensinando à igreja. É justamente isso que Paulo fazia com a vida dele. Paulo não estava interessado, irmão, se Jesus ia voltar essa semana, semana que vem, ou daqui a um ano. Paulo acreditava que Jesus voltaria no tempo dele, vivia de acordo com essa expectativa, e viver de acordo com essa expectativa é trabalhar dia após dia para a glória do nome de Deus. Era isso que Paulo passava para a igreja. O papel da igreja, o nosso papel, não é decifrar as datas exatas através de exames especulativos, sabe, das profecias, dos papiros, mas a nossa tarefa como igreja é trabalhar para testemunhar do Salvador aqui na terra, enquanto estivermos aqui, enquanto Ele não voltar. O papel da escatologia, o papel do olhar futuro, não pode atrapalhar a nossa missão, não pode atrapalhar a nossa responsabilidade, não pode atrapalhar o nosso testemunho. Pelo contrário, à medida que nós olhamos para o futuro e percebemos que Cristo vai voltar, e Ele pode voltar a qualquer momento, isso deve motivar a nossa missão, isso deve impulsionar a nossa missão, isso deve fomentar o nosso trabalho, isso deve nos levar a testemunhar cada vez mais no mundo a respeito do retorno de Jesus. No versículo 2, Paulo vai dizer assim: Pois vocês mesmo sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Ele está dizendo, olha, vocês sabem quando vocês não sabem quando Jesus vai voltar, mas vocês sabem como Jesus vai voltar. Eles não sabiam quando ele viria, mas eles e nós sabemos qual é a forma do retorno de Cristo. E é nisso que nós precisamos realmente fixar os nossos olhos, é nisso que nós precisamos realmente esperar, e é nisso que nós precisamos depositar o nosso valor, o valor da nossa caminhada. Ele virá como um ladrão. O que significa Cristo vir como um ladrão? É que ele vem de forma repentina. A segunda vinda de Cristo, ela acontece de maneira repentina. Ele vem sem marcar hora. Ladrão, quando chega, ele não marca a hora. Ele não avisa o dono da casa falando assim, olha, eu vou entrar na sua casa, tá, daqui a pouco, quando for lá pela meia-noite, eu estou entrando na sua casa, então você fica dormindo, tá, para me dar a oportunidade de entrar na sua casa. Ele não marca a hora. Ele vem sem evidências claras. O ladrão, para entrar na sua casa, para entrar no seu estabelecimento, ele faz uma sondagem antes. Ele olha as possibilidades. Ele faz toda uma análise para adquirir o sucesso. E ele não deixa você perceber que ele vai entrar. Ele faz tudo isso sem você perceber. Ele tenta burlar o seu sistema de segurança. Por quê? Porque ele não quer deixar evidências claras. Evidências claras de que ele está chegando. Então ele volta de maneira repentina. A hora que você menos esperar, Jesus retorna. Será um momento, como a Bíblia diz, de abrir e fechar de olhos. Essa palavra momento que a Bíblia vai designar para a volta de Cristo, para a segunda vinda de Cristo, é usado um termo átomo, que é a menor partícula conhecida pelo ser humano até pouco tempo atrás. Tão rápido vai ser que parecia como um átomo, uma menor partícula, a menor partícula conhecida pelo homem. Na velocidade, ele vai dizer, de um abrir e fechar de olhos. A velocidade de abrir e fechar de olhos, durante muito tempo, foi tido como um momento mais rápido conhecido pelo ser humano. Sabe, o tempo de medida para considerar a rapidez de alguma coisa. Alguém, então, falava, olha, é como abrir e fechar de olhos. É assim que vai acontecer a coisa. Então, essa era uma definição e ficou como definição durante muito tempo. E era uma definição nos tempos de Jesus.
Esse momento de abrir e fechar de olhos é como o dardejar da cauda de um peixe, é como um faiscar de uma estrela. São essas as imagens que nós temos do retorno de Jesus. Além de ser uma volta repentina, ela é uma volta inesperada. É quando ninguém está esperando. É assim que o ladrão vem. Quando ninguém está esperando. Ou seja, não tem obviedade. Jesus, em Lucas 12, 39 a 40, ele vai dizer que se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, ele se prepararia. E ele termina esses versículos dizendo: assim será a vinda do Filho do Homem. Você não vai saber o momento. Você vai ser pego de surpresa. Ou seja, vai ser completamente imprevisível. E, meus irmãos, esse momento vai ser um momento de calamidade. Vai ser um momento de profunda dor. Vai ser um momento de profunda tristeza no mundo. Sabe por quê? Porque o ímpio será apanhado de surpresa. Porque o ímpio, ele será pego na sua impiedade. E o ímpio vai descobrir nesse momento quão inútil foram as suas esperanças. O ímpio vai descobrir quão ignorante foram os seus atos. O ímpio vai descobrir quão terrível é o seu destino. O ímpio vai descobrir quão insignificante foi a sua existência. Por isso esse momento será profundamente doloroso. A Bíblia vai dizer que esse dia acontecerá como aconteceu nos dias de Noé. Todo mundo foi pego de surpresa. Os dias de Noé são os dias do dilúvio. Noé estava na terra com outras milhares de pessoas, mas ele era um homem diferenciado, diz as Escrituras. Noé achou graça diante de Deus. E ele era um homem reto. Era um homem íntegro. E Deus diz para ele: olha, Noé, você vai construir uma arca imensa. Uma arca imensa porque vai chover. E para nós isso é algo comum. Vai vir um dilúvio, nem tanto, mas chover para nós é algo comum. Mas diz as Escrituras que até aquele momento não havia chovido sobre a terra. Chover era uma coisa que ninguém sabia o que era. A terra era regada por um vapor que subia da terra. Era assim que acontecia. Através de um vapor a terra era regada. Então, de repente, Noé começa a pregar dizendo: olha, vai cair chuva do céu, vai cair água do céu. Ninguém levou em consideração o que Noé estava dizendo. Assim também acontece com o anúncio da igreja hoje. As pessoas dizem: olha, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas como isso ainda não aconteceu, como nós não temos parâmetro de comparação, então nós, às vezes, vivemos como se esse evento, se esse advento não fosse acontecer na realidade. Como aquelas pessoas continuaram vivendo. E o que eles estavam fazendo, diz as Escrituras? Eles se casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam e festejavam. Qual é o problema disso? Nenhum. Existe problema em se casar? Não. Existe problema em comer e beber? Não. Existe problema em festejar? Não. Não existe. Não existe, desde que isso não supere a nossa expectativa do anúncio da mensagem de Deus. Desde que nós não vivamos desapercebidamente, desapercebidos daquilo que Deus um dia anunciou. Ele disse: vai chover. E choveu. Ele disse: vou voltar. E ele vai voltar. E aquelas pessoas que estavam no tempo de Noé foram todas pegas de surpresa. Todas elas foram pegas de surpresa. Assim também a Bíblia vai comparar a vinda do Filho do Homem com a destruição de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Ló anunciou, Ló falou para o povo mudar,
que Ló anunciou a respeito da necessidade da transformação, do comportamento, da conversão. Mas aquele povo não se converteu. Eles continuaram vivendo da mesma maneira, eles continuaram nas suas mesmas práticas, eles continuaram vivendo da mesma forma, até que um dia a justiça de Deus alcançou aquela cidade e as duas cidades foram destruídas. E somente Ló e a sua família fugiram da cidade. E a sua esposa ainda morreu por olhar para trás, virando uma estátua de sal. Somente Ló foi retirado da cidade, porque creu na destruição. Creu e anunciou, mas todos os outros, eles escarneciam, eles preferiram a maldade no lugar do arrependimento. Não adianta, irmãos, nós ficarmos imaginando um roteiro para a vinda de Cristo. Não adianta nós acharmos que, através da análise das páginas da Bíblia, nós vamos alcançar uma bula detalhada a respeito de como e quando Jesus vai voltar. Não é essa a expectativa bíblica para nós. Nós precisamos, de fato, estar atentos, vigilantes, com alta expectativa do retorno do nosso Senhor. É para isso que nós fomos chamados. O versículo de número 3 vai dizer: quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Quando falarem paz e segurança, Jesus voltará. Jesus voltará naquele momento. E é interessante que esse paz e segurança era uma mensagem comum dos falsos mestres, dos falsos profetas do Antigo Testamento. Quando os profetas de Deus, eles denunciavam o pecado, os falsos profetas diziam: não, nós não estamos em pecado. Quando os profetas de Deus anunciavam a correção de Deus, eles diziam: não, nós estamos em paz com Deus, Deus está em paz conosco. Quando os profetas de Deus anunciavam que Deus enviaria nações para corrigir o povo, eles diziam: não, reis, podem ficar em paz, porque Deus não vai fazer nada disso, Deus está se agradando da vida de vocês. Era sempre assim que acontecia, mas o texto aqui nos remete a pensarmos que o dia do Senhor, o dia do retorno de Cristo, ele vai vir como um dia comum para nós. Um dia tão comum que parece que está tudo em paz, que o mundo vai estar vivendo uma paz fingida, uma segurança fingida, ou seja, haverá o anúncio de uma falsa paz, de uma falsa segurança para cada um de nós, e todos nós vamos, ou todos nós não, a maioria, deixa eu consertar aqui, as pessoas vão se identificar com essa paz, com essa segurança, e vão depositar a sua esperança justamente nessa falsa paz e falsa segurança que o mundo propõe. Como os reis depositavam muitas vezes a sua confiança nas falsas mensagens que os falsos profetas anunciavam. Mas, de repente, eles eram pegos de surpresa pela verdade do anúncio da palavra de Deus, por aquilo que Deus realmente havia dito por meio dos seus verdadeiros profetas. Ou seja, o que nos chama a atenção é que nós precisamos dar ouvidos àquilo que a palavra de Deus realmente está dizendo. E nós escutamos muito isso. Olha, Jesus não vai voltar, isso é mentira. O mundo, ele afirma isso todos os dias, categoricamente. Mas talvez você não caia nessa bobagem de acreditar que Jesus não vai voltar e que isso é uma mentira. Talvez você não caia nisso. Mas você talvez pode cair na bobagem de pensar que Jesus não vai voltar no seu tempo, que isso é coisa de um futuro distante. Esse é um outro problema. Que ainda falta muita coisa a ser feita para o retorno de Cristo, que as profecias ainda não se cumpriram totalmente, ou simplesmente você prefere não pensar nisso. Você prefere pensar que Jesus... não vamos pensar sobre a volta de Jesus, não. Isso não é uma coisa que merece a minha atenção. Eu prefiro continuar vivendo com a minha mente em paz, com a minha mente segura, sem pensar na possibilidade do retorno de Cristo. Quando nós
menos esperarmos, quando as pessoas menos esperarem, elas serão pegas de surpresa. Como? Com repentina destruição. Esse dia vai ser de repentina destruição, mas enquanto todos estiverem vivendo enganados, virá repentina destruição. Jesus não volta mais como Cordeiro de Deus, ele volta agora como leão da tribo de Judá. Jesus não volta mais para ter os pregos nas suas mãos, ele volta agora com um cetro na mão. Jesus não volta mais como servo sofredor, agora ele volta como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Essa é a imagem do Cristo que retorna, e os ímpios, eles experimentarão a aplicação da justiça desse Deus, a aplicação da justiça desse Cristo sobre as suas cabeças. E eles serão pegos como dores de parto de uma mulher grávida, que ela acontece de uma vez, de uma hora para outra, e mais, ela é inevitável. Inevitável. Claro, hoje nós temos alguns métodos que fazem com que as mulheres consigam ter os seus bebês sem sentir tanta dor, ou às vezes sem sentir dor nenhuma. Mas no tempo dos apóstolos, isso era impossível. Isso era impossível. Ter uma criança significava ter dor, e a dor chegava de repente. De repente, acontecia e a criança nascia. É assim, não haverá escapatória. Não haverá escapatória para os ímpios. O julgamento, ele será efetuado e todos os ímpios então serão julgados. O julgamento, ele vai acontecer de tal maneira que os ímpios se perceberão da seguinte forma. Isaías capítulo 13, versículo de 6 a 8, diz assim: chorem, pois, o dia do Senhor está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso, por isso todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá, ficarão apavorados, dores e aflições de parto os dominarão, eles se contorcerão como uma mulher em trabalho de parto, olharão chocados uns para os outros, com os rostos com o rosto em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, o dia cruel, de ira e de grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. É o dia então que Cristo volta, e ele volta com justiça. Não importa, irmãos, a data, o momento, importa se vamos estar preparados para esse dia. É isto que importa. No versículo 4 e 5, Paulo vai dizer: mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Se por um lado é um dia terrível para os ímpios, para os cristãos, para os regenerados é um dia glorioso. Ele está dizendo: olha, vocês podem ficar tranquilos, vocês não vão ser pegos de surpresa. Por quê? Porque vocês são como as 5 virgens prudentes, que estão sempre bem preparados e esperando a volta do Senhor com prudência. Vocês estão com expectativa, vocês não estão despreparados. Então, fiquem tranquilos com isso. Vocês não serão pegos de surpresa, porque vocês foram transformados espiritualmente. Como assim transformados espiritualmente? Ele está dizendo: olha, vocês não são mais das trevas, vocês agora são filhos da luz. Entenda, ser filho da luz não é algo que é inerente à nossa natureza. Não, inerente à nossa natureza é sermos filhos das trevas. Por isso que lá em Colossenses Paulo vai dizer que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados, nós fomos transformados por Cristo, nós fomos transplantados de um ambiente de treva agora para um ambiente de luz. E nos tornamos, com isso, então, filhos da luz. Por quê? Porque somos filhos de Deus. E João vai dizer na sua primeira carta que Deus é luz. E como filhos dele, nós precisamos brilhar no meio das trevas. Por isso, Cristo nos chama: olha, nós precisamos ser sal e luz desse mundo. Porque nós fomos transformados. Fica tranquilo,
Se você é um cristão, você foi transformado. Se você foi transformado, você vai ser prudente. Se você foi transformado, então você tem alta expectativa com o retorno de Cristo. Você não fica andando nesse mundo despretensiosamente achando que Jesus não vai voltar ou não levando em consideração o retorno dele. Você está esperando e esperando com ansiedade. Luz, meus irmãos, é aquilo que a Bíblia diz sobre a nossa nova natureza. Nós nos tornamos novas criaturas. Nós fomos regenerados. Nós fomos agora trazidos para perto de Deus, para a família de Deus, e nos tornamos filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus. É por isso que nós podemos ficar tranquilos. Nos versículos 6 e 7, ele vai dizer: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Apesar de nós termos sido transformados espiritualmente por Cristo, nossa transformação espiritual se manifesta através da forte expectativa prática que nós temos do retorno de Cristo. O que é uma expectativa prática? A expectativa prática é que você vive de uma maneira diferente das demais pessoas que não conhecem a Cristo. A sua expectativa leva você a ter atitudes diferentes, a ter uma vida diferente, a ter uma vida que glorifica a Deus. A nossa expectativa, ela é demonstrada através de um estilo de vida diferente do ímpio. A igreja, ela não deve copiar os atos tenebrosos, os atos de trevas dos descrentes. Pelo contrário, nós precisamos ser luz, nós precisamos influenciá-los a um novo estilo de vida, que é um estilo de vida semelhante a Cristo. Então ele vai falar: olha, não durmam, não fiquem dormindo. E dormir aqui não é o mesmo dormir do capítulo 4, que nós falamos na semana passada, que significava morte. Agora, dormir aqui não significa morte, mas, na verdade, significa um estado de falta de vigilância, de desatenção. É não viver uma vida desapercebida. Ele também vai falar: sejam sóbrios. Sóbrios aqui é um contraponto aos ímpios que vivem embriagados. Aquele que está sóbrio não está embriagado. E ele está falando: olha, não vivam então como os embriagados. Por quê? Os embriagados, eles não têm lucidez. Eles perderam o controle da vida. Vocês precisam ser lúcidos. Vocês precisam ter controle da vida de vocês, porque é isso que o Espírito Santo dá para vocês. Controle. Controle a partir da expectativa do retorno de Cristo, vivendo segundo o chamado que o próprio Cristo um dia deu a cada um de nós, deu a cada um de vocês. Ambos os termos, dormir e embriagados, estão falando de uma mesma realidade, que é o relaxamento moral. Não relaxem na sua moralidade. Não vivam como os ímpios. Não abram mão da equidade. Não abram mão da justiça. Não abram mão da verdade. É um chamado para nós estarmos preparados e, de fato, não sermos pegos desprevenidos. O versículo 8, ele vai dizer: nós, porém, nós somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Nossa espera não é uma espera pacífica, pelo contrário, é uma espera corajosa e militante. A figura que Paulo vai usar para o estilo de espera que nós temos é o estilo de um centurião romano. Um centurião romano que fica atento o tempo inteiro por causa da batalha. E o que nós devemos guardar? O que nós, como centuriões, precisamos guardar? O coração e a mente. Nós precisamos colocar a couraça, que era um instrumento do centurião que protegia o coração, e o capacete, que era o instrumento que protegia a mente. A couraça e o capacete, na verdade, são
proteções para áreas vitais do ser humano. E normalmente, coração e mente, eles são usados como sinônimos para definir a inteireza do ser humano. Nossa capacidade, a nossa razão, a nossa emoção, a nossa vontade, tudo isso é coração, tudo isso é mente. Então nós precisamos proteger a nossa mente, o nosso coração, a nossa razão, a nossa fé, as nossas vontades, os nossos sentimentos. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós protegemos isso? Nós protegemos isso utilizando a tríade das virtudes cristãs. Através da nossa fé, tendo uma fé sólida, um conhecimento sólido da vontade de Cristo, daquilo que Cristo fez. Nós precisamos ter essa fé sólida, de um amor abnegado, um amor por Deus e um amor pelo próximo, da certeza e a esperança da salvação, que nos leva a ter atitudes de total esperança da segunda vinda de Cristo. Irmãos, proteger a mente é algo muito importante. Se você pensa que o mal e o ataque do mundo e do diabo é simplesmente fazer mal a você, os principais ataques do diabo não envolvem a maldade, envolve a sedução. Não é dando para você algo que você não gosta, é dando algo para você que você gosta. John Piper, um dos grandes nomes da pregação no mundo hoje, vai dizer que o diabo ele não oferece veneno. Na maioria das vezes ele não oferece o veneno, ele oferece torta de maçã. Porque é coisa boa, é coisa gostosa, que nos seduz e que nos atrai, mas que ao mesmo tempo nos distancia da vontade de Deus, nos distancia da presença de Deus e que nos leva para longe de Deus. Nós precisamos estar atentos àquilo que o diabo está colocando diante de nós para nos seduzir e nos afastar de Deus. O versículo 9 vai dizer: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por que nós podemos ter esperança, irmãos, de uma vitória sobre a morte? Por que nós podemos ter uma certeza de que nós não seremos condenados pelo ímpio? Não é por causa das nossas atitudes, não é por causa de nós mesmos. Agora Paulo leva os irmãos de Tessalônica a refletir sobre o que Cristo fez por eles na cruz. Em primeiro lugar, é por um ato soberano de Deus. Por quê? Porque Ele não nos destinou para a ira. Foi Ele que não nos destinou. Pelo contrário, Ele nos destinou para a salvação. É um ato soberano dEle. É um ato de graça de Deus. Por quê? Porque foi por causa da morte de Cristo que nós tivemos a oportunidade da salvação. Nós precisamos nos lembrar que não existe teologia da glória sem antes haver uma boa teologia da cruz. Nós não podemos pensar em glória de Deus se antes não pensarmos na cruz de Cristo. Nossa salvação, ela é garantida não porque nós somos bons ou fazemos tudo certo. Não, mas porque nós estamos unidos a Ele. Porque nós nos unimos a Ele pela fé no ato redentor dele da cruz. E no final, então, no versículo 11, ele vai dizer: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Exortar aqui é uma palavra que vem do grego parácletos, que é consolar. É a intenção de chamar os irmãos para perto, de consolar o coração deles. Como? Tendo a mesma atitude do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Consolador. Como que você faz isso? Você diz para os irmãos aquilo que o Espírito Santo diz para você.
Cristo morreu na cruz por você. Cristo morreu na cruz por você. E essa é a sua verdadeira esperança da glória. É porque Ele morreu que você pode viver. É porque Ele ressuscitou que você um dia também será ressuscitado. Não é simplesmente exortar e consolar, mas é edificar uns aos outros. Isso quer dizer que nós temos uma responsabilidade. À medida que nós olhamos para Cristo e vemos que, Jesus vai voltar e nós temos essa esperança em nós, ao mesmo tempo que nós exortamos os irmãos e consolamos, nós precisamos trabalhar para a edificação mútua. Edificação é uma construção sólida na vida dos outros. Nós precisamos estar comprometidos com o bem-estar do próximo. Nós precisamos estar comprometidos a levar os irmãos, as pessoas, a terem a mesma esperança que nós temos, de que Cristo vai voltar e de que nós não estaremos contados com aqueles ímpios que vão perecer, mas nós estaremos contados com aqueles que creem em Cristo e que então, por meio da graça dele, receberão a salvação. Que o Senhor possa colocar essa esperança no nosso coração, a esperança da vinda de Cristo, e que Ele possa nos dar sabedoria sobre como agir como igreja, para anunciar a segunda vinda, mas ao mesmo tempo consolar e edificar a vida de tantos outros com quem nós lidamos e convivemos todos os dias. Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar?